Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. O nosso estudo tem fluído muito bem, né? Nós já estamos aqui um pouquinho mais da metade do livro, olha só. Já passamos aí por muitos assuntos interessantes e agora estamos descortinando a Gênese mosaica. Então nós estamos no capítulo 12, que trata justamente da Gênese mosaica. Nós estamos agora no item 7. Nós vamos dar continuidade no item 7. Então nós vimos aqui já na Gênese mosaica, né, nesse capítulo, Kardec nos traz o texto bíblico, né, o Evangelho, e sobre o livro da Gênesis, né, da Bíblia. E ele traz o texto ipsis literis, né, e aí Kardec vai trazendo os conceitos e vai trabalhando esse texto em cima da racionalidade que ele aprendeu, né, que ele sabia lidar, tanto das ciências naturais, né, que tratam da matéria, como da ciência espiritual, que é o espiritismo, né, que Kardec trata a partir do método da observação, como a gente já estudou. Então, Kardec fez esse trabalho aí, e na semana passada, vou voltar aqui rapidinho, Kardec apresentou um quadro para nós, comparando aí os períodos, né? Os períodos, um comparativo em relação aos dias da criação divina segundo a Gênese, né? Segundo a Gênese bíblica. E Kardec deixou claro ali que isso foi só cada dia da Gênese não corresponde a um período geológico, porque nós já estudamos aqui, né, com o apoio da Ana, que os períodos geológicos são muito mais do que apenas 6, né? Mas, dentro da divisão aqui, que é possível fazer de acordo com os dias, Kardec apresenta aqui uma divisão do período astronômico, primário, período de transição, secundário, período terciário e depois o período quaternário ou pós-diluviano, onde tem o aparecimento de nós, seres humanos. Então, nós vamos passar aqui para o item 7, lembrando que nós estamos, então, num estudo horizontal, sem hierarquia, como é o Espiritismo, não há hierarquia, um trabalho coletivo, portanto, fiquem bem à vontade para se manifestarem da maneira que quiserem. Caio, Fique à vontade, Ana. você quer que eu faça uma geral aqui nessa ciência aqui? Pode fazer, por favor. Vou até voltar aqui, então, ó. Então, nós temos lá o primeiro período astronômico, né? Isso. Os átomos, as partículas do fluido cósmico, né? Porque tudo ocorreu a partir do fluido, formação da matéria. Então, eles estavam esparsos, como uma sopa de letrinhas, de macarrão, de letrinhas aleatórios. Em determinado momento, eles se aglomeraram e se compactaram do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Num dado momento, isso explodiu. É o chamado Big Bang, né? Formando, então, o universo, tal qual vemos hoje. E eles lançaram, no dia 25 de dezembro, a NASA, né? E as agências espaciais da Europa, do Canadá,
eles lançaram um telescópio, James Webb, vocês sabem, né? E é um telescópio gigantesco. Tem um espelhamento, um sistema de espelhos hexagonais, uma coisa maravilhosa. Aquele Hubble, ele estava a 400 mil quilômetros da Terra. Esse, o James Webb, está a 1.500.000 quilômetros da Terra. E agora, a partir do próximo mês, já vão liberar algumas imagens. Umas já foram liberadas, é uma coisa fantástica. Umas imagens assim de alta definição. E que até o final do ano, outras imagens vão ser mostradas pelo James Webb e vai fazer uma revolução na astronomia. Então, talvez tudo isso que nós já conhecemos tenha uma mudança radical, porque ele é muito próximo, ele está muito próximo dessas estrelas, desse universo, né? Essa outra parte do universo que surgiu há 13,5 bilhões de anos, quando ocorreu esse Big Bang. Então vai ser uma coisa assim maravilhosa, deslumbrante para nós. Uma coisa inédita. Então isso é muito interessante. Então nesse período astronômico aqui ocorreu essa formação, né? E há 13,5 bilhões de anos. Agora, com relação à Terra, ela só foi formada, né, há 4,5 bilhões. Então, bem depois dessa explosão que eles chamam de Big Bang. Muitos bilhões de anos depois. Então, era aquele estado, né? A Terra se formou, aquela bola incandescente, foi esfriando, tudo aquilo que nós já estudamos lá naquele primeiro capítulo lá da formação, né? Do sistema solar, do planeta Terra. Depois vem o período primário, o segundo dia, que é esse esfriamento e solidificação da superfície terrestre. Mas numa era em que não ainda existia vida. Então, essa era é conhecida com o nome de Era Azoica, ou seja, ausência de vida. Foi aquele início, né, que a Terra foi se esfriando, aquelas chuvas que caíram, formando os lagos, os mares, até que o ambiente ficasse propício, né, para a formação da vida. Depois vem aqui o período de transição, olha, terceiro dia. Essa era, ela é conhecida como Era Arqueozoica, bem antiga. Ali fala, né, descreve tudo, nós não vamos falar outra vez, vocês já devem ter visto. Depois, no quarto dia, vem a Era Paleozoica. Só a Era Paleozoica tem 6 períodos. Eu não vou entrar aqui em detalhes nesses 6 períodos, porque vai atrasar aí o nosso estudo. Depois vem a Era Mesozoica, com suas características e seus acontecimentos aí. E, finalmente, a Era Cenozoica, que é a mais recente, que é a era em que estamos, dividida em 2 grandes períodos, terciário e quaternário, com subperíodos. E nós estamos
no período antropoceno. Hoje, a geologia já que foi quando apareceu o homem depois sobre a superfície terrestre, certo? Então, aí está aí, a grosso modo, assim, superficialmente, as eras geológicas e com os seus respectivos períodos. Então, são vários períodos. São essas 5 eras, né? E delas, vários períodos. Só vou citar aqui os períodos da era paleozoica, que é a era que tem mais períodos. É o Cambriano, período Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano. Esses nomes, eles derivam dos locais ou dos achados encontrados, para dar essas denominações, tá? Agora, com relação às eras, por exemplo, a arqueozoica, né? Era bem antiga. Paleozoica também, na Era Velha. Mesozoica, era intermediária, intermediário. E seno, que quer dizer recente. Então, cenozoica é a era mais recente, é a era em que nós estamos, no último período, o último até agora, né? Que é o antropoceno. Eu já falei para vocês que registra os impactos do homem sobre a natureza. Mas lembrando também que registra os impactos da natureza sobre o homem, e que eles são muito maiores, muito mais poderosos do que os impactos que o homem causa ao meio ambiente. O homem pode apenas, por exemplo, prever que vai ocorrer um tsunami, mas não tem como impedir. Ele tem como prever que as massas polares estão avançando com mais força ou com menos força, dependendo das atividades dos ventos, das áreas ciclonais, das áreas anticiclonais, que dizem respeito ao clima, né, da superfície terrestre, como agora nós estamos tendo uma frente, né, ou uma chegada de frentes frias do Polo Sul, como há muitos anos não se tem. Talvez nem tenha tido, né, dias tão frios assim. E alguns cientistas preveem até uma nova glaciação, uma nova era do gelo, que nós já tivemos, né? Várias eras do gelo, não foi uma só. Nós tivemos só no período Pleistoceno 4 glaciações, ou seja, avanços e recuos das geleiras. Então, está aí para vocês, a grosso modo, as eras e os períodos. Agora, eu passo novamente a palavra para o Caio. Ana, muito obrigado aí pela revisão, né? A gente deu uma estudadinha já com você e essa revisão é boa para a gente refrescar, né? Então, só reafirmando o que a Ana já disse aqui, né? Kardec deixa claro que esses 6 dias não correspondem de maneira rigorosa, né, aos períodos geológicos, e ele vai começar a apontar aqui algumas coisas nesse sentido. Então, vamos lá, ó. Item 7. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de dias de 24 horas, ou terá empregado essa palavra no sentido de período, de duração? Então, Kardec vai fazer um questionamento aqui, uma busca, né? Moisés realmente quis dizer dia, esse dia que a gente usa aí, 24 horas, ou ele se referia a um período? E aí Kardec já traz a opinião dele aqui, ó.
é mais provável a primeira hipótese. Ou seja, é mais provável que realmente Moisés estava se referindo a dias de 24 horas. E aí ele continua e vai explicar o motivo. Se nos ativermos ao texto acima, primeiramente, é mais provável a primeira hipótese se nos ativermos ao texto acima. Primeiramente, porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica ion, traduzida por dia. Então, Kardec vem primeiro numa discussão gramatical aqui. A tradução seria exatamente essa, o dia. E aí ele continua. Depois, a referência à tarde e à manhã, como limitações de cada um dos 6 dias, dá lugar a que se suponha haja ele querido falar de dias comuns. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando dito no versículo 5. Ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isto, evidentemente, só se pode aplicar ao dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz, no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas: colocou-as no firmamento para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Então, nessa discussão que Kardec levanta sobre o que Moisés quis se referir quando disse dia, né? Ou na palavra hebraica aqui, eu não sei se a pronúncia está correta, ion, Kardec deduz que realmente ele quis se referir a dia, porque ele estava tratando de tarde e da manhã, e na própria tradução gramatical ali, né? Na questão gramatical, era isso mesmo a tradução. Depois ele continua. Aliás, tudo na criação era miraculoso e, desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a Terra foi feita em 6 dias, em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Então aqui Kardec vai explicar por que então que Moisés se referiu a dia, né, e por que era aceito. Porque até ali, naquela época, era tudo miraculoso, né, na criação. E quando a gente entra na senda dos milagres, a gente ignora, a gente descarta as ciências naturais, as leis naturais. Então, tudo seria possível se a gente acreditasse ali nessa questão miraculosa. Então, poderia-se crer que Deus teria criado a Terra 6 vezes 24 horas, em 6 períodos de 24 horas. Especialmente quando se ignoram as leis naturais. Né? Quais leis naturais? O que a Ana tem explicado para nós nesse estudo, especialmente em geologia, né? Da precipitação dos terrenos, do alagamento, né? Dos depósitos, sedimentos de vegetais, de animais, né? Todo esse processo, e também das leis físicas, e claro, dos astros, né? Todo esse estudo que a gente vem tratando. Quando a gente ignora isso, aí a gente acredita que pode ter sido criado em 6 dias. Mas ao estudar as ciências naturais, a gente compreende que não é assim que funciona. E que demanda, como a Ana colocou para nós aí, milhões e bilhões de anos para que esses processos tenham atingido o determinado ponto, né? Então, estudando as ciências naturais, a gente acaba deixando de lado essa explicação miraculosa. E Kardec continua dizendo o seguinte: todos os povos civilizados partilham dessa crença, partilharam, né, no passado, partilharam dessa crença até o momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. Então acreditava-se, né, nessa criação durante uma semana, até que a geologia veio mostrar que a natureza caminha lenta, né, e que a formação, né, dos oceanos, né, dos continentes, das montanhas,
dos vulcões, né? E de todo esse processo que a gente tem aprendido aí, ele é muito lento. E aí a geologia, então, acaba com esse entendimento miraculoso, né? Quando se adota, obviamente, a ciência como norte. Item 8. Um dos pontos mais criticados tem sido na Gênese, um dos pontos que mais criticado tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz, né? Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, que assim efetivamente não existia na Terra. Então aqui, o que Kardec está dizendo? Ó, um dos pontos que mais se criticava na Gênese mosaica era que a criação do Sol depois da luz, né? E aí falou que na época, como Kardec já falou para nós aqui, em determinada época, os cientistas, quando a Bíblia ainda era o norte para tudo, os cientistas tentavam se adequar à Bíblia para que fossem aceitos. Porque contestar o texto bíblico era uma ofensa, né? Tanto que a gente tem vários e vários exemplos de pessoas que foram condenadas, né, à morte, a penas muito severas, por ter desmentido ou ter contestado o que estava escrito no texto bíblico. Então, na época, alguns tentaram explicar por que na Gênese fala que a criação do Sol, né, ele vem depois da luz. E a explicação que foi dada ali era que como a atmosfera era muito densa, e era mesmo, né, nós estudamos isso aqui, o Sol não entrava, né, os raios solares não entravam na Terra, né? Então era essa a explicação por que na Gênese mosaica a criação do Sol vem depois da luz. E aí Kardec vai explicar para nós, ó. Semelhante explicação seria, porventura, admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, então, somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem o calor do sol, né? Então, naquela época, não havia seres humanos na Terra, né, que poderiam fazer essa afirmação. Só haviam plantas, né? Somente haviam plantas, né? Segundo o próprio Moisés. Aí depois ele vai continuar e vai explicar para nós aqui um anacronismo. Ó. Há, pois, evidente anacronismo. O que é anacronismo? É alteração da ordem dos eventos. É quando a gente altera a ordem cronológica. Então ele coloca, ó, há, pois, evidente anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou, dizendo que a luz precedeu ao Sol, né? Então, independente se ele teve vontade ou não, ele acabou não errando ao dizer que a luz vem antes do Sol. E aí Kardec vai explicar o motivo. O Sol não é o princípio da luz universal. É uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou por outra, do fluido que, em dadas circunstâncias, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder ao Sol, que é apenas um efeito. O Sol é causa relativamente à luz que dele se irradia. É efeito com relação a que recebeu. Então, o que Kardec está explicando aqui para nós? O Sol, ele não é o princípio da luz universal. O Sol, ele é o princípio da luz nossa. Da nossa ele é. Mas a gente sabe hoje, na época ainda não sabia, a gente nem sabe, eu ia falar que a gente sabe o tamanho do universo. A gente não sabe o tamanho do universo.
a gente sabe que ele é muito maior, mas muito maior, né? Já tratando aqui de espiritismo, ele é infinitamente maior do que a Terra, né? Então, na época, como se tratava, a gente achava, né, que a Terra era praticamente tudo, poderia-se acreditar que o Sol era o princípio da luz, mas ele não é, né? Por quê? Porque o Sol é uma concentração do elemento luminoso em um ponto, que é o ponto que ele irradia. E ele irradia luz para nós. Mas a gente sabe, a Ana também nos explicou, que existem outros sóis, que são outros pontos luminosos. Então, o fluido é a causa do Sol conseguir ter essa potência e irradiar para nós, né? Então, o Sol, ele é a causa da luz que ele irradia. A luz que vem do Sol é causa, ele é a causa. Mas o Sol é um efeito em relação à luz que ele recebeu, a concentração dele. Então, é essa a explicação de Kardec aí para nós. Aí Kardec, que é um professor, é muito didático, ele não vai só explicar um negócio difícil desse e passar para frente, né? Ele vai trazer uma comparação aqui para ficar mais claro. Ó. O Caio, a luz, ela vem das partículas, né? Dos elétrons, dos fótons. São eles, então, a causa que vão permitir ao Sol irradiar, né, Ana? Exatamente. Isso aí. Então, Kardec vai dar um exemplo para nós. Ó. Vamos imaginar. Numa câmara escura, né, num cômodo escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. Porque toda a luz que está ali vem daquela velinha, né? Então, numa câmara escura, uma vela acesa é um pequeno sol. Que é que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se num ponto esse fluido. A vela é causa da luz que se difunde pela câmara. Mas, se não existira o princípio luminoso antes da vela, esta não poderia ter sido acesa. Então, a luz que está iluminando ali aquele cômodo escuro, qual que é a causa dele? É a chama da vela. Beleza. E qual que é a causa da chama da vela? O que faz a vela acender? Aí, Kardec utilizou aqui, eu não sei se na época ele já acho que não tinha desse conhecimento, né? Que a Ana explicou para nós aí dos prótons e dos elétrons, mas na época Kardec utilizou o termo propriedade iluminante do fluido luminoso, né? Então foi com as palavras que ele conseguiu, que ele tinha propriedade na época. Fique à vontade, Ana. Os fótons, né? Os fótons e os elétrons. Elétrons são as partículas atômicas que vão dar origem à luz. O Sol, por exemplo, é uma usina atômica. Trilhões e trilhões de toneladas de átomos de hélio são queimadas, vamos dizer assim, no Sol, né, para dar essa resplandecência, essa luminosidade. Então, o Sol é uma usina atômica. Perfeito. Eu falei prótons e elétrons, mas a Ana me corrigiu a tempo aí. Fótons e elétrons, então. É que, na verdade, o fóton não é uma partícula, ele é energia, tá? Só para complementar o que a Ana falou. É a liberação de energia que vem através de luz, mas ele não é partícula. Por isso que a gente não sente, ela vem através de onda. Dos elétrons, né? O fóton. Porque o fóton é a mudança da camada. Então, quando o elétron regressa para sua camada de origem, né, na nuvem atômica, porque a gente tem um centro, e a camada que é a eletrosfera. Quando há uma mudança de partícula, ele adquire energia, nível de camada. Quando ele sobe na camada, ele adquire energia, esse elétron. No que ele regressa para a camada de origem, ele libera energia luminosa, que é o fóton que a Arne falou. E essa energia ela é transmitida através de onda. E é por isso que os físicos dizem que as partículas são inteligentes, né?
Justamente por essa mudança de nível aí que você explicou. Isso, a partícula ela muda de nível por N fatores, né? No caso ali até a Anne, vou aproveitar o exemplo do Sol, é a questão do calor. Então, o calor faz com que ela suba de camada e no que ela regressa pela aquisição de energia é como se ela virasse uma bomba. Mas ela fica descompensada. E essa descompensação faz com que ela contraia. No que ela contrai, ela libera essa energia através de luz, que é o fóton. Banho de aula para nós aí, então, hein? Tá aí. Bom, continuando aqui, ó. Kardec fala assim para nós. Então, ele fez essa explicação aí da vela e na câmara escura. Ele vai falar assim, ó. O mesmo se dá com o Sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo, de que o universo inteiro começou com a Terra. Daí o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois, a asserção de Moisés é perfeitamente exata, que o Sol foi criado depois da luz. É falsa no fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol. Porque qual que é o ponto de Kardec aqui? Na explicação mosaica, a Terra foi criada e depois foi criado o Sol. E alguns falam, olha, mas como é que a Terra foi criada antes, aí não tinha luz? E já existia luz, se o Sol foi criado depois. Daí a afirmação de Moisés, a luz havia antes do Sol. Kardec fala, olha, a afirmação dele está certa. O problema é que a explicação está errada. Sabe quando a gente fala um trem chuta sem querer? Aí alguém pede para explicar, a gente não sabe. Foi mais ou menos isso. É porque, como ele explicou, a luz ela vem antes do Sol, justamente por conta dessas partículas e da energia que a Ana e o Max explicaram para nós. E aí ele continua dizendo assim, ó, estando pelo seu movimento de translação, o movimento de translação é aquele da Terra em torno do Sol. Estando pelo seu movimento de translação sujeita a esse último, a Terra houve de ser formada depois dele. É o que Moisés não podia saber, pois que ignorava a lei da gravitação. Kardec está falando, olha, se a Terra gira em torno do Sol, é óbvio que o Sol foi criado antes da Terra. Porque se a gente está na órbita dele, é porque ele foi criado primeiro. Mas, na época, Moisés ignorava essa lei de gravitação. Porque ali na Gênese mosaica, não sei se vocês se lembram, no período, acho que nos primeiros períodos ali, ele coloca que primeiro Deus criou a terra e tal, e aí num determinado dia ele cria o firmamento, e cria o sol, e cria a lua, e cria as estrelas. Então, na explicação mosaica, a terra é criada primeiro que o sol, né, que a lua e que as estrelas, né? E a gente já estudou aqui que não foi assim que aconteceu. Kardec continua. Com a mesma ideia, se depara na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendedá, Hormuz, narrando a origem do mundo, diz: eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Esse trecho foi tirado do Dicionário de Mitologia Universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica do que de Moisés, e não reclama comentários. Então, também na Gênese dos antigos persas, né, teve esse entendimento de que a luz precede o sol. Muito bem. Item 9. Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia. Cosmogonia são as doutrinas sobre a origem do universo. Então é óbvio que Moisés
né, e também todo mundo daquela época, compartilhava, né, havia aprendido crenças cosmogônicas, né, crenças sobre as origens do universo, como é propriedade de cada tempo que a gente vive, né? E aí ele vai continuar. Como os do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Vocês lembram quando a gente estudou a uranografia geral, que ele falava lá da abóbada? Porque eles acreditavam antigamente que o Sol era duro, que era como se fosse um teto mesmo, né? Que tinha esse formato assim, ó, né, de abóbada, e que o Sol e as estrelas estavam fixadas lá. Então, como era do seu tempo, por isso mesmo que nós não podemos julgá-lo, Moisés acreditava nisso. Eles acreditavam que o céu era azul, ele era fixo, ele era duro, né? Não eram gases, ele era fixo. E também acreditavam, porque eles não conseguiam explicar a chuva. Como é que cai água do céu se a água está aqui no chão? Né? Então eles acreditavam, ó, tem a água da terra e tem a água do céu. Então eles achavam que em cima da abóbada tinha uma caixa d'água, tinha uma água lá. E que de vez em quando essa água caía. Por isso que na Bíblia, na Gênesis Mosaica, uma hora ele fala, e Deus separou a água da terra da água do firmamento, que está acima do firmamento. Eles acreditavam nisso, que haviam reservatórios de água em cima, acima do céu, né, do firmamento. E aí ele continua assim, ó. Essa ideia se acha expressa sem alegoria nem ambiguidade neste passo, versículos 6 e seguintes. Abre aspas. Deus disse, faça-se o firmamento no meio das águas, para separar das águas as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E aí, capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo. Então, eles acreditavam, era a explicação que eles tinham para a chuva, por exemplo. Tinha a água da terra, rios, lagos e mares, e a água que estava acima do firmamento, né? Verdadeiras caixas d'água, né? Se a gente pensar no nosso dia que todo mundo aí está com um reservatório de água em cima da cabeça. Para cima do teto de todo mundo aí tem uma caixa d'água. Kardec continua. Segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador, pelo que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que elas já existiam. Então, na época, acreditava-se que a água era o princípio mais primitivo. Eles não conseguiam, né, como a gente entende hoje a água, né, como H2O, eles não conseguiam essa divisão, não tinham esse conhecimento. Então, para eles, o princípio mais primitivo de todos era a água. Então, na narrativa de Moisés, Deus não cria a água. Parece que a água já estava lá. Por quê? Porque eles acreditavam que era um elemento primitivo. Era o elemento mais simples que existia. Né? Por isso que ele vai trazer o trecho aqui. Ó. Abre aspas. As trevas cobriam o abismo. Fecha aspas. Isto é, as profundezas do espaço que a imaginação imprecisamente figurava ocupada pelas águas e trevas, antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz, abre aspas, o Espírito de Deus era levado ou boiava sobre as águas. Fecha aspas. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso insulá-la, né? Ou seja, ilhá-la, né? Separá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóbada sólida para separar as águas de cima da que estavam sobre a terra. Acreditava-se que nessas trevas, nesse abismo, era tudo água, tudo sem luz, tudo água. Para criar a terra, o que Deus fez? Criou a terra, que para eles era plana,
Deixa eu beber minha água, eu vou explicar melhor. Ó. Deus cria a Terra. Né? Para eles a Terra era plana. Aqui, ó. E aí, para separar as águas, porque tudo estava imerso na água, Deus fez o quê? Fez isso aqui, ó. A abóbada. Ele cobriu a Terra com um firmamento. Por isso que a água não entra. Eles acreditavam nisso, que a Terra era plana e aqui a gente tinha o firmamento. Então tudo aqui em cima era água. Esse era o entendimento que eles tinham na época. Por isso que ele fala na criação do firmamento. E aí as águas ficam de fora e a gente fica ali dentro. Kardec continua. Só para constar, hein? Tem gente que ainda acredita nisso, hein? Pois é. Eu ia falar isso, mas... Então, infelizmente ainda tem gente que acredita, então, sim. Mas tá aí, né? Então, é só estudar um pouquinho, né, Marcos? Por favor, assim, por favor. É só um pouquinho, a gente não pede muita coisa. Não precisa de muito. Bom, e Kardec continua. A fim de compreendermos certas partes da Gênese, faz-se indispensável que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Então, para a gente entender algumas partes da Gênese, como essa explicação do firmamento, né, da abóbada e da separação das águas, o que Kardec está falando para nós? É importante que a gente entenda o ponto de vista da época e das ideias e das teorias que eram adotadas na época. Né? Quem gosta de história ou quem é historiador sabe que para a gente poder entender um povo, né, uma época, a gente tem que entender as ideias que eram discutidas ali. A gente tem que entender aquela época. E é justamente o que Kardec está falando. Para entender a Gênese mosaica, né, a gente tem que entender as ideias de criação de mundo que eles tinham, né, que é essas ideias cosmogônicas. Item 10. Em face dos progressos da física e da astronomia, é insustentável semelhante doutrina. Né? Aí tem um asterisco aqui. Ó. Embora muito grosseiro o erro de tal crença, com ela ainda se embalam presentemente as crianças, como se tratara de uma verdade sagrada. Só a tremer ousam os educadores aventurar-se a uma tímida interpretação. Como quererem que isso não venha mais tarde a fazer incrédulos? Né? Então ele está falando o seguinte, ó, a física e a astronomia, e aqui a gente pode incluir talvez aí, né, a biologia, né, e tantas outras ciências naturais, torna insustentável essa teoria, essa doutrina, né, essa doutrina mosaica. E aí ele continua, entretanto, Moisés atribui ao próprio Deus aquelas palavras. Ora, visto que ela exprime um fato notoriamente falso, uma de duas. Ou Deus se enganou em a narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é de origem divina. Então, olha como Kardec é racional. Ele está falando para nós o seguinte, ó, se Moisés está falando que Deus afirmou aquilo, né? Assim está bom e toda aquela parte que a gente leu de Moisés, de duas uma. Se a ciência, se as leis naturais são leis divinas, elas comprovam que aquilo lá não existe, aquilo lá está errado, aí a gente tem duas alternativas. Ou Deus se enganou nas suas afirmações, ou aquela não é a narrativa de Deus. Porque Deus, né? Então, a gente sabe que Deus não se enganaria, então nos resta que aquela narrativa narrada, né, aquela narrativa não é de origem divina. E é por isso que Kardec completa aqui o item dizendo, não sendo admissível a primeira hipótese, que é a hipótese de que Deus teria errado na sua narrativa, forçoso é concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias. Então, Kardec vem falar para nós que é importante a gente entender as ideias cosmogônicas, as teorias de origem do planeta daquela época, justamente para concluir aqui. Ó. O que a gente pode concluir da Gênese mosaica?
que Moisés exprimiu as próprias ideias, já que ele está repetindo as teorias cosmogônicas da época. Não por outro motivo, as outras religiões, né, os outros povos, também fazem afirmações muito semelhantes, porque era a crença geral daquela época, né? Como, por exemplo, como a Terra ser o centro do universo, né? E a Terra ser criado primeiro que, né, os outros astros, e essa divisão de águas, e essa abóbada, né? Como se o céu fosse duro e acima dele teriam as águas, né? Item 11. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai. Item 11. Ele se ouve com mais acerto dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. Aí tem uma nota também. O termo hebreu Hadam, eu vou falar do jeito que está escrito aqui, que eu não sei pronunciar corretamente. O termo hebreu Hadam, homem, do qual se compôs Adão, e o termo Hadamá, terra, tem a mesma raiz. Né? Adão e terra têm a mesma raiz em hebraico. Então, Kardec fala que Moisés teve um pouquinho mais de acerto, mais próximo da ciência, vamos dizer assim, porque ele falou que Deus formou o homem do limo formado ali na terra. E aí ele vai explicar por que ele afirma isso. A ciência, com efeito, mostra, e isso a gente foi tratado no capítulo 10, que o corpo do homem se compõe de elementos tomados à matéria inorgânica, ou por outra, ao limo da terra. Né? Então, como a gente já tratou aqui, os elementos, né, hidrogênio, oxigênio e tantos outros, a gente encontra no nosso corpo e também encontra em seres inorgânicos, como, por exemplo, a terra, a pedra, né, a areia, né, e talvez aí até em outras superfícies, em outros materiais. Então, por isso que Kardec fala que Moisés teria se aproximado aí da verdade ao dizer que Deus fez o homem do limo da terra. E aí ele continua. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria. A gente sabe que não foi assim. Aparentemente pueril, né? Aparentemente infantil, assim, né? Sem muita crença, sem muita razão. Se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, né? Da mesma natureza que o homem, que é, por conseguinte, igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Ilota é escravo, é uma pessoa de uma posição social íntima. Então, Kardec, já nessa época, tratava aqui dos direitos iguais, da igualdade entre homens e mulheres. Porque ele fala, por conseguinte, mulher e homem perante Deus são iguais. E a mulher não é uma criatura à parte que foi feita para ser submissa ou para ser escravizada. Ela foi criada ela é, né, igual ao homem. Depois Kardec conclui, tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fora tida como formada separadamente do mesmo limo. Equivale a dizer ao homem que ela é a sua igual e não a sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Então, Kardec entende que talvez, se tivesse falado que a mulher também saiu do limo, poderia entendê-los como diferentes. Mas como fala que a mulher foi criada, né, da carne do homem, né, eles são, então, iguais, eles são equivalentes. E aí, Kardec, eu acho que já dava uma cutucada, né? Porque na época, infelizmente, hoje em dia melhoramos muito, mas ainda temos que caminhar bastante. Algumas pessoas entendem que a mulher deve ser submissa ao homem, o que não é a nossa opinião e também não é a opinião do Espiritismo, né?
Muito bem, eu acho que eu vou parar por aqui, porque o item 12 é grandinho. Alguém quer aproveitar para fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. O texto ele é bem explicativo, né? Kardec nessa parte aqui ele é muito didático, né? Nessa parte não, né? Kardec é sempre didático, mas ele trata de forma muito incisiva essa questão da criação do homem, já apresentando aí um norte dessa divisão que a gente tem aí, né? Que a gente aprende no Espiritismo, mas que a ciência também caminha para que matéria é matéria, né? A gente sabe que as composições são diferentes, lógico, as estruturas, mas que matéria é matéria. E também Kardec aproveita aqui já para falar dessa questão da mulher sendo igual ao homem, equivalente ao homem, porque é feito da carne do homem, né? Segundo a alegoria de Moisés. Então a mulher não deveria ter, né? E a gente vai chegar no ponto de não ter nenhuma diversidade, nenhuma desigualdade em relação ao homem, né? Nas posições, o que a gente ainda vê, mas aos poucos a gente está melhorando e está entendendo que esse é um erro, né? É um erro da nossa sociedade. Muito bem. Ninguém quer fazer nenhum comentário, tá todo mundo quietinho aí, pensando sobre o limo, sobre o estudo, né? É muito interessante tudo isso, né? Eu ia falar a mesma coisa. Pode falar. A explicação de Kardec, né? Eu achei muito interessante, muito mesmo. Só isso, Ana. Muito bem. Kardec trouxe aqui, vocês percebam que no capítulo 12, né, que a gente está estudando, ele divide. Ele vai falar dos 6 dias, depois ele vai falar do paraíso perdido. Então, Kardec traz o texto dos 6 dias, que a gente trouxe, né, discutiu aqui, teve o quadro comparativo e tal. E, na semana que vem, nós terminando o item 12, nós vamos entrar no paraíso perdido. E aí Kardec utiliza na mesma didática. Ele traz o texto, né? Traz o texto aqui e depois vem com as explicações dele, racionais para a nossa compreensão. E depois nós já vamos entrar nos milagres, né? Olha só, estamos caminhando muito bem. Não sei se vocês lembram da divisão aí, né? Mas a Gênesis ela é dividida, né? Sobre Deus, a criação, os milagres, né, e tal, e as predições. Então, nós já estamos terminando a primeira parte e vamos entrar nos milagres, vamos estudar os milagres que tem na Bíblia.